Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, verso 1. Deus abençoe você que está em casa também nos assistindo. Seja muito bem-vindo também, que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração. Enquanto você abre a palavra do Senhor, irmãos, nós precisamos contribuir com a obra do Senhor. Então essa é a oportunidade que você tem de obedecer o Senhor e sua palavra e dar o seu dízimo, dar a sua oferta missionária. E também como igreja nós estamos aí responsáveis, todos corresponsáveis, para quitar a casa que nós compramos, as duas casas, decidida em assembleia, decisão dessa igreja. Então você, membro dessa comunidade, participe, abençoe com aquilo que o Senhor tem abençoado você, para que isso não seja pesado para a igreja. Nós cremos que Deus vai prosperar você, abençoar você, para que você exerça generosidade e obediência. Falo que o problema nosso não é orar contra a teologia da prosperidade. O problema da teologia da prosperidade é que ela parte de um pressuposto de egoísmo, de você ter as coisas apenas para o seu próprio prazer, usufruto. Mas o nosso desejo, a oração da liderança dessa igreja é para que você prospere, em nome de Jesus, que você tenha muito dinheiro, para que você possa também ser generoso. Não espere apenas ter tudo que você espera para exercer generosidade, mas que tenhamos um coração grato ao Senhor e participante da obra do Senhor. Se nós olharmos o livro de Atos, nós vamos ver a importância da participação da comunidade para que a igreja pudesse avançar na proclamação do Evangelho. Nós não estamos comprando casas para ostentar propriedade, né? Não estamos brincando de banco imobiliário para falar temos esse imóvel ou aquele, mas o nosso sonho é para que tenhamos um espaço mais adequado para receber mais pessoas, para que a palavra do Senhor continue sendo pregada com fidelidade. E talvez nós nem vamos desfrutar tanto, mas os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes, as crianças dessa igreja, elas poderão dar seguimento a essa obra maravilhosa. Então contribua com dízimo, oferta e também nessa oferta especial para que possamos quitar até dezembro, em nome de Jesus, essas duas casas. Amém? Amém, né? Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, acompanhe comigo a leitura e após a leitura mantenha a sua Bíblia aberta. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vou repetir. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato
o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, louvado seja a Ti pela Tua palavra. Palavra bendita, palavra inspirada pelo Senhor, dada por intermédio do Teu Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Palavra essa que comunica a verdade do Senhor nessa manhã para cada um de nós. E o Senhor conhece os nossos corações, Deus. Sabe aquilo que precisamos. Sabe aquilo que nós precisamos. Tanto fala aos nossos corações nessa manhã, pela misericórdia do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você é realmente crente? Essa é uma pergunta que eu não tenho dúvida alguma que em algum momento você já se perguntou. Eu sou realmente crente? Porque à medida que nós vamos vivendo a nossa vida, a gente curiosamente passa a criar uma espécie de evangelho muito personificado. Aquele evangelho que começou com a límpida e clara palavra de Deus entrando e penetrando profundamente os nossos corações. Parece que ao longo da nossa caminhada cristã, ele vai ganhando um contorno muito pessoal. A partir de concessões que nós vamos fazendo, a partir de acomodações, nós vamos pegando coisas da nossa vida antiga e mesclando com o Evangelho. E à medida que o tempo vai avançando, nós nos esquecemos de ter um pensamento talvez criterioso ou questionador em relação ao tipo de relacionamento que nós temos com Jesus Cristo. E nós vivemos, meus irmãos, tempos desafiadores, tempos difíceis. Todos os dias nós temos questões que estão intimamente correlacionadas com a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Às vezes caímos na ilusão de que é possível ter uma vida neutra, onde as questões mais triviais e cotidianas não são tocadas pela maneira como nós enxergamos Deus e a sua palavra. E ainda que essa carta de Paulo, que é um tratado teológico maravilhoso, e esse capítulo de número 8, ele é um capítulo muito duro, sério, mas longe de nós nos reunimos aqui todos os domingos da manhã, recebermos um placebo enquanto vamos a passos largos para o inferno. O objetivo de nós nos reunirmos aqui não é termos palavras de Deus para massagear o nosso ego, mas para que a gente possa realmente levar uma pancada do Espírito, para redirecionar os nossos caminhos, que muitas vezes estão iludidos de que isso é evangelho, assim eu estou sendo crente, quando na verdade nós estamos bem distantes daquilo que é o proposto pelo Senhor na palavra dele.
Naturalmente, meus irmãos, nós somos especialistas em ter uma fé cínica, uma fé cheia de cinismo. E esse cinismo muitas vezes é expresso numa seguinte frase: mas eu não estou sentindo nada de Deus, Deus não falou isso ao meu coração. O coração nunca pode ser o critério para a gente estabelecer um sim ou não, mas sim a palavra do Senhor, até porque o nosso coração, ele é corrupto, caído. E Paulo, ele vai fazer uma afirmação no primeiro versículo muito contundente. É a grande introdução de Paulo a partir do capítulo de número 8. E a partir do verso 1 é que ele vai construir todo o restante do seu argumento em duas partes. Será que o que significa não ter condenação alguma? E o que significa ser crente, estar em Cristo Jesus? Paulo, ele vai apresentar essa afirmação, essa promessa, um presente, mas sempre correlacionada a uma condição de ser. Olha o que ele diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação. E essa é a parte que nós damos glória a Deus. É a palavra de encorajamento, é a palavra de força, é aquela palavra motivacional que você diz quando está sendo oprimido, ou quando você está numa situação completamente terrível, você se lembra: não há condenação. Mas a condição para isso, Paulo deixa muito clara: para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a força na língua original, no grego, da expressão estar, imagina um potinho, pensa um Tupperware, que todo mundo tem em casa, sem tampa. Dizem que a cada tampa que você perde de um Tupperware na sua casa, você também não encontra um par de meia na máquina de lavar, né? Some, só encontra uma meia. Imagina um Tupperware e você está dentro desse Tupperware. Ou uma piscina plástica e você comprou, porque você não tem piscina na sua casa, aquelas da Shopee grande, você entra nela. Estar em Cristo Jesus é você estar dentro de Cristo Jesus. É Ele se tornar a sua circunferência, é Ele se tornar a cerca ao seu redor, os limites ao seu redor. Então, que não existe nenhuma condenação, isso é fato. Mas para aqueles que estão dentro de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Paulo já estabelece aqui um princípio importante. Aqueles que não estão em Cristo Jesus estão condenados. Estes recebem sim uma dura condenação do Senhor. Não são atos de bondade que me tornam alguém não condenado. Não é um tipo de altruísmo que encanta os olhos das pessoas, que me faz livre de condenação. A única coisa que me livra de toda condenação é estar em Cristo Jesus, dentro de Cristo Jesus. Mas o que Paulo então ele quer dizer com isso? Qual é essa condenação? É condenado do quê? O que significa nenhuma? Nenhuma mesmo ou nenhuma em partes? Quem são aqueles que estão em Cristo Jesus? Como saber se eu sou crente de verdade realmente? Se eu sou alguém que estou em Cristo Jesus? Existem critérios para isso?
É isso que Paulo vai fazer a partir do verso de número 2. E Paulo ele vai começar dizendo que a condenação ela foi anulada uma vez por todas em Cristo e por Ele. Olha o que diz o versos 2 ao 4. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. O que Paulo ele está fazendo, ele começa a fazer uma justificativa através de uma argumentação extremamente lógica do que ele afirmou acima. Romanos é um código penal, é um livro do direito bíblico, que vai tratar parte das alianças que Deus fez, não com Moisés no Sinai, mas a que ele fez em Gênesis, o contrato. Se você não pecar, vida eterna, mas se você tocar na árvore, você vai morrer. E toda a raça humana estava solidário aos nossos patriarcas Adão e Eva. O que aconteceu com eles nos atinge diretamente. Então essa lei de Deus, ela foi ferida pelos seres humanos pecaminosos. Mas Paulo ele primeiro fala aqui da lei do Espírito da vida. E essa lei em Cristo Jesus, ou seja, só é validada por conta de Cristo Jesus, é a que nos livra das consequências do pecado e da morte. Apenas Jesus Cristo é o poder que nos livra das consequências. Então, a lei que está centrada em Cristo Jesus, na sua morte e na ressurreição, ela é superior e muito maior e mais potente para vencer a lei que nos condena. Portanto, quem não está na lei de Cristo, naturalmente não tem condições suficientes para se livrar dessa dura condenação. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, no verso de número 2, esses dois, parece que poderes, elos dominantes. Uma lei que nos coloca submisso a ela a partir do pecado, que nós temos como condição, não através apenas de atitude, porque tem muita gente que fala assim, quando eu me torno um pecador? Quando eu peco? Não, nós nos tornamos pecadores quando nascemos. É uma questão de condição do ser humano, que é corroborado a partir das nossas ações e atitudes pecaminosas que mostram que nós não podemos ser diferentes dos nossos patriarcas Adão e Eva. Mas aí então vem Jesus com uma outra lei que sobrepõe essa, a qual Ele mesmo morreu, pagou o preço, e nós recebemos o crédito, os louros dessa vitória em Cristo Jesus. É a vitória compartilhada com cada um de nós. Lembra, meus irmãos, por exemplo, do livro de Esther, da história de Esther? Amã, ele fez com que o rei Assuero decretasse uma lei. Os irmãos se lembram dessa lei? Morte aos judeus em qualquer lugar do reino do rei Assuero. E um detalhe, quando esse dia chegasse, onde os judeus seriam exterminados, eles não poderiam sequer se defender. A lei que foi promulgada pelo rei Assuero dizia que eles deveriam morrer de forma passiva. Eles não poderiam se levantar e se defender, eles deveriam sim aceitar a morte que foi decretada, porque Amã odiava os judeus. Mas o que Amã não contava é que a rainha Esther era judia. E ela entra na história. E aí então o rei faz um novo decreto, ele não anulou aquele, mas ele fez um novo decreto. E nesse decreto os irmãos se lembram que dizia?
que no dia da morte, ou no dia em que aconteceria a matança programada, os judeus poderiam se defender. E acontece é que o povo recebe livramento. É o Antigo Testamento pegando aí os aspectos do Novo Testamento. Então agora nós, o povo condenado à morte, nos levantamos e guerreamos contra ela, não na nossa própria força, mas há uma lei em Cristo Jesus que nos protege da morte de uma vez por todas. Verso de número 3, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, nós não temos condições de fazer e cumprir aquilo que a lei exige de Deus. Mas isso Deus fez, Deus mesmo resolveu. Ele mesmo deu um outro decreto, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Por isso que Jesus, ele não era um fantasma com aparência corpórea, como diziam alguns no primeiro século, mas Jesus, ele veio em carne e osso. O Deus Emanuel se fez carne, mas sem pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne de Jesus, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Nós fomos beneficiados por aquilo que aconteceu em Cristo Jesus, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo já começa aqui a lembrar, fala assim, olha, não é para todo mundo. Esse é um benefício para aqueles que não estão mais vivendo, então, segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, o crente, ele tem uma nova maneira de viver a sua vida a partir do encontro de Jesus Cristo. E isso é extremamente significativo e deve fazer parte das nossas avaliações quase que diárias. Viver a vida não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não é uma graça que acontece sem participação e responsabilidade humana. Sem dúvida, em relação à remissão, não há nada que eu e você poderíamos fazer. Mas uma vez que recebemos o benefício gracioso da obra de Jesus, agora nós temos que não só viver, mas evidenciamos a resposta desse sacrifício através de uma vida vivida no Espírito. Há responsabilidades, meus irmãos, existem implicações de uma vida cristã, porque muitas vezes a gente mete o dedo na cara de Deus, e a gente está lá, me dá, faz, acontece, mas a gente não se preocupa como nós temos correspondido a essa graça que nos alcançou. E aí, meus irmãos, nós vamos entender que essas bênçãos da não condenação só vale para quem não vive mais segundo a carne. É uma nova vida guiada por Deus, não apenas saber disso. E aí Paulo então ele vai continuar a partir do verso 5, 6, 7, 8. Como eu posso saber se sou beneficiário disso? Será que eu posso alegar que sou realmente crente? Que eu estou em Cristo Jesus? Olha só o que diz o verso 5, 6, 7, 8. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Carne aqui é pecado, as coisas do mundo. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne não tem correlação com Deus. O pecado não senta na sala de Deus. Portanto,
os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então o início desse trecho, ele é meio que óbvio. Os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem no Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Paulo está fazendo uma divisão entre duas classes. Existe gente no mundo que vive na carne e gente do mundo que vive no Espírito. Os crentes, eles devem ser essa nova comunidade que vive inclinados para o Espírito e não para a carne. E Paulo vai deixar muito claro que a inclinação da carne, ela é uma inimizade contra Deus. E essa é uma palavra também contra aqueles que acham que Deus conhece o meu coração. Deus não liga para isso que eu estou fazendo. Deus não se importa. Mas todo mundo é humano. A Bíblia deixa muito clara que a inclinação da carne, ela é inimiga de Deus. E vamos combinar, gente. Ser inimigo de Deus não é boa coisa. Você pode ser inimigo de um monte de gente, não deve. Mas terrível é ser inimigo de Deus. Ele é um adversário que não pode ser batido. E Paulo enfatiza ainda no verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus e nem serão beneficiados com a bênção de não serem condenados. Mas quando a gente fala da carne, para que não soe muito genérico, nós vamos ver que a própria Bíblia, ela dá uma grande definição de quais são as obras da carne. Lá em Gálatas, se você quiser manter aí Romanos 8 e abrir lá em Gálatas capítulo 5. A partir do verso 19. Gálatas 5:19. Paulo ele vai falar sobre quais são as obras da carne. Como assim? Tem dúvida do que é estar na carne? Então Paulo ele dá lá um complemento do que é estar na carne, fazer as obras da carne, ou viver inclinado para a carne. Paulo diz a partir do verso 19: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês como já os preveni. A gente pode até lembrar de Romanos 8, né? Olha, Paulo preveniu que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, serão condenados. Agora, ainda com esse texto aberto, Paulo ele parece que agrupa essas coisas em 4 categorias, essas obras da carne. A primeira delas, Paulo vai falar que a carne do ser humano tem inclinações para pecados sexuais. O sexo, que foi algo criado para ser santo e consagrado diante do Senhor, porque sexo não é do diabo, sexo é de Deus. Tem gente que acha que o sexo é quase que uma coisa criada no inferno. Sexo é criado por Deus, Deus criou e disse que é bom. Mas o homem se inclina sexualmente de modo errado. E Paulo ele vai falar sobre imoralidade sexual. E entende-se por imoralidade sexual aspectos práticos. Pornografia, sexo antes do casamento, exposição indevida da sexualidade, sensualização. Isso é imoralidade sexual. E a carne é atraída para isso. Alguns conseguem lidar com isso melhor, outros
nem tanto. Mas Paulo não fala só da questão prática das inclinações da carne em relação ao sexo. Ele vai falar também sobre as questões do coração. Porque o pecado na área sexual não é só com o ato em si, mas ele começa no coração e na mente. E Paulo ele vai atrelar a essa primeira categoria dos pecados sexuais a impureza e a libertinagem, que é a indecência. Não temos que ter medo apenas com as práticas, mas já na mente. E como é difícil lidar com a cobiça, com os desejos terríveis, com o ímpeto de querer ganhar likes, adesão, de achar que através da exposição o sentido e o significado ou a prosperidade vai acontecer, porque a nossa mente começa a dar um nó na nossa inclinação para o espírito. E Paulo vai falar, isso é coisa séria. Ainda mais numa época onde a verdade parece ser relativizada. A gente tem aquele meu corpo, minhas regras. Mas nós somos do Senhor. E a segunda categoria que Paulo vai falar como obras da carne, ou inclinação da carne, são manifestações religiosas erradas. E Paulo destaca duas coisas aqui. Primeiro, ele destaca a idolatria. A idolatria, ela é uma manifestação religiosa equivocada. E a idolatria não é de exclusividade, como julgam alguns crentes dos católicos, que se devotam a uma espécie de imagem, de um nome, de Nossa Senhora, não sei, Aparecida, São não sei das quantas. Isso é idolatria também, a devoção a um nome, a uma entidade. Mas a idolatria também ao dinheiro, a idolatria aos relacionamentos, a idolatria a essas coisas, as quais nós manipulamos Deus para que essas coisas estejam intocáveis. Já viu? Muitas vezes as nossas orações são pedidos a Deus para que os nossos ídolos não sejam violados. Nós oramos a Deus para que Deus nos ajude financeiramente, não porque eu quero ser generoso, não porque eu quero utilizar o dinheiro para coisas boas, abençoar as pessoas ou até mesmo família, mas porque eu tenho um negócio com dinheiro e se o dinheiro não está legal, a minha vida desanda completamente. Nós oramos a Deus para que abençoe os nossos relacionamentos, não para que o meu relacionamento glorifique a Deus, mas porque a pessoa com quem eu estou é tão um ídolo na minha vida, que eu não aceito que esse ídolo saia de lá. Idolatria. E Paulo diz que essa é uma manifestação errada, religiosa. Crente, ele pode ser muito idólatra. Não com um panteão católico, mas a gente tem muita criatividade para isso. Nós podemos fazer de um status, de uma condição, podemos chegar ao ponto de fazer a tranquilidade um ídolo. Tem gente que não quer ter filho, porque não quer ter a sua paz violada. Tem gente que não quer fazer aquilo que a Bíblia diz, né? Multiplique, porque quer ter tranquilidade com o seu cônjuge. Não quer acordar à noite para ter que trocar fralda de filho. Não tem que se preocupar em vou sair com quem eu deixo as crianças. Não quero ter esse tipo. Idolatria da tranquilidade, idolatria da paz, idolatria do sossego. E a gente usa Deus. A gente é tão baixo e tão feio no nosso coração que a gente usa Deus
para que os nossos ídolos continuem lá. Mas Paulo ele vai falar do outro extremo, não é só idolatria, mas a feitiçaria. E quando a gente fala em feitiçaria, não acha aqui que Paulo está falando do Harry Potter, né? Que eu vou lá e vou fazer trabalho, eu vou fazer uma poção, uma simpatia, porque tem crente, né? Não sei se realmente crente, mas tem crente que ainda crê em simpatia, gente. Tem crente que acredita em horóscopo. Você acredita nisso? Tem gente que olha o horóscopo, né? Mas a palavra que Paulo utiliza aqui é farmácia, farmaquia, para feitiçaria. Uso de substâncias ou práticas para fins mágicos. É a superstição, a manipulação para atingir alguma coisa. Está sempre ligada àquela ideia de encantamento, veneno, manipulação espiritual. E quantos crentes são feiticeiros? Porque estão o tempo todo criando coisas para manipular Deus. A gente faz coisas para Deus e acha que a gente está colocando crédito na conta de Deus, e um dia Ele tem que devolver esse crédito para a gente. E Paulo está dizendo que essas são manifestações religiosas erradas. Às vezes na igreja a gente está entre idolatria e feitiçaria. E essa é uma inclinação da carne. A gente precisa, assim como um medicamento nos traz sensações, né? A gente é feiticeiro porque entra no culto e a gente quer sensações. Aquele culto eu não arrepiei, Deus não estava lá, né? Eu não chorei, Jesus estava em outro lugar. A terceira categoria que Paulo ele vai colocar aqui são pecados referentes ao relacionamento com o próximo. Isso é a inclinação da carne. Ele começa: inimizades. Inimizade é o contrário a amizade. Ninguém aqui é inocente, irmãos. É impossível a gente ter amizade assim profunda com todo mundo. A gente tem os nossos grupos de amizade, e é bom, é bom. O problema é quando a gente fecha a tampa, né? Eu falo que a panela não é pecado. O problema é quando se torna exclusivismo. Não estou disposto a iniciar amizade com ninguém, não estou aberto a aparecer a alguém e me tornar amigo dela. Porque o reino de Deus é um reino de amigos, de irmãos. Mas a nossa carne ela é inclinada para ter inimizades. A gente age muito mais com dureza do coração do que com misericórdia. E isso é um fato que eu acho curioso, é a questão da frustração. Já viu pessoas que a gente ama demais, se tornam amigas demais, que a gente caminha 1-2 milhas com elas? A gente conhece, a gente tem vontade de ligar, mandar mensagem, chama para sair, vai comer na nossa casa. E aí a pessoa pisa na bola com você uma vez, acabou a amizade. Nunca mais. Não quer. Que amizade era essa que não consegue superar uma falha? Que não consegue resolver um desentendimento e uma frustração, e gera inimizade. O que era amigo não é mais amigo. Em vez de ir lá e ter uma reconciliação, falar: pisou na bola. Mas é bom para eu aprender também, porque eu achei que você era quase que um semideus, nunca ia pecar, não ia nunca me frustrar, mas é isso aí.
Você vai me frustrar, eu vou te frustrar. E é isso que faz uma boa amizade. A gente sabe muito bem quem é quem. E você é falho, eu sou falho. E eu espero que quando eu frustrar você, você também tenha a mesma misericórdia que eu tive com você. É aquela amizade da conveniência, né? É muito bom e quando a pessoa só fala coisas boas. Me confrontou, já não presta mais. Já não serve mais. E ele vai falar aqui também sobre rixas. Aquelas picuinhas, né? Ah, fulano cumprimentou você, não cumprimentou a mim. Chamou você, não me chamou. Fez para você, não fez para mim. Começa a criar aquelas rixas, que tem um pé na inveja, que Paulo vai falar aqui. Ciúmes. Zelo é importante, mas o ciúme, aquela ideia da possessividade. Iras, quanta gente violenta temos na igreja, no cristianismo. Gente que não consegue submeter a sua raiva, a sua ira, para a inclinação do Espírito. E lembra, é possível ter uma ira santificada? Claro que é. A gente fala que o amor é um atributo de Deus, não é? Mas sabe qual que é outro atributo de Deus? A ira. A Bíblia é firme em afirmar, Deus é um Deus irado. Mas é uma ira tão graciosa, tão amável. Mas a nossa ira é uma ira de punição, de arrebentar, de descer a mão. É uma ira impetuosa. Como você tem sido nos seus relacionamentos? Você tem irado? Você tem tido ciúmes, rixas? Você tem sido promotor de inimizade? Ele fala discórdias. E quando Paulo fala de discórdia aqui, não é aquela coisa, olha, eu discordo de você. Não, é aquela discórdia que você simplesmente rechaça a pessoa de lado, escanteia ela. Divisões, facções e inveja. Isso a gente tem que olhar, você é realmente crente? Porque essas são as inclinações da carne. E as coisas das quais Paulo diz que quem tem inclinação para as coisas da carne, não tem inclinação para o Espírito, não tem parte com ele. E não recebe a promessa do não há mais condenação. Paulo vai encerrar com uma quarta categoria, que são atitudes coletivas de pecaminosidade. Ele coloca aqui as bebedeiras e as orgias, que descrevem a maneira pela qual a maioria dos pagãos se divertia. Sabe que até o nosso divertimento, o nosso entretenimento tem que ser redimido. Saia fora daquele grupo que faz um pecado coletivo. Às vezes é aquele churrasco com os amigos que você vai lá mesmo, e talvez você até se segure, mas é uma orgia, é todo mundo se arrebentando na bebida, perdendo o controle e fazendo aquilo que não deve, desagrada ao Senhor. E aí você fala assim, mas eu tenho que ser luz lá, eu tenho que ser bênção lá. Existem maneiras para você continuar sendo luz e bênção na vida dos seus amigos, sem pactuar com esse momento. Sabe aquele grupo do WhatsApp que só mandam porcaria? Saia dele. Ah, mas é meus amigos da escola. Saia dele em nome de Jesus. Saia dele. Você vai sair com um grupo de amigos que você sabe que os caras vão chapar o coco. Não saia, não vá. Tenha cuidado. E aí então, Paulo vai caminhar para o final desse texto, versos 9, 10 e 11. Vocês, porém, não estão na carne, não estão nisso, de Gálatas capítulo 5.
mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Irmãos, realmente, às vezes a gente tem que questionar: realmente eu aceitei Jesus no meu coração? Realmente eu me converti? Ou eu estou convencido, anos de convencimento? Anos de convencimento. Porque se o Espírito de Deus habita em nós, nossa inclinação é para o Espírito. Não significa que nós não vamos pecar, não vamos ter inclinação para a carne, mas isso são acidentes. E você não bate o carro todo dia. Você não se acidenta todo dia. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que Paulo fala muito forte. Não é dele. Paulo está dizendo: nem todos são de Deus. Nem todos são crentes. E aí então, ele caminha aqui finalizando. Se porém Cristo está em vocês, verso 10, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Nosso corpo está morto por causa do pecado. Esperamos o corpo glorificado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Justiça que é a justiça de Cristo. Ele é a nossa esperança. Paulo está relembrando o fator Cristo na vida de alguém pecador, fraco na carne. E o verso 11: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. A nossa esperança é apenas Cristo Jesus. E eu quero fazer apenas duas aplicações, duas reflexões para a gente antes de orar, meus irmãos. A primeira delas é relacionada ao verso 1. Eu já vi muita gente usando o verso 1 como uma palavra de ordem. Ó Senhor, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, não transforme esse texto tão profundo, com implicações teológicas tão profundas, como um grito de guerra coach para apenas ser motivado, sem levar em conta os compromissos implícitos nessa declaração. Não use esse texto de modo irresponsável. Não declare que não há condenação sem se perguntar se você está em Cristo Jesus. Porque a primeira parte desse versículo só faz sentido se a primeira acontecer. E muita gente usa esse versículo apenas como um grito de guerra coach, para ser motivado, para ter um dia maravilhoso, um dia especial. Não faça isso, sem levar em conta os compromissos implícitos nessa declaração. Compromissos que nós vimos aqui. Ter uma vida inclinada para o Espírito. E a segunda aplicação é uma pergunta. Quando você está em momentos mais decisivos da sua vida, quando você está nos momentos mais importantes da sua vida, quando você está nos momentos mais desafiadores, os que exigem de você uma escolha, um posicionamento, uma decisão, quando os seus desejos se afloram, quando você está na berlinda diante de uma oportunidade, quando você está na porta da ira, da raiva, na injustiça, para onde tem inclinado o seu coração, a sua mente? Para a carne ou para o Espírito? Porque viver um cristianismo de igreja nunca foi o propósito do relacionamento com Deus. É no palco da vida. É onde costumeiramente as pessoas deixam o cristianismo de fora. É onde nós incluímos ele.
para poder responder a pergunta: eu sou realmente crente? Eu tenho uma nova vida realmente em Cristo? Que eu e você possamos nos perguntar isso nessa manhã, em nome de Jesus.